Graça e paz, amados. Nesta manhã, gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bastante interessante da Palavra de Deus, que se encontra aqui em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Amém? Diz o seguinte: Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Um fragmento da palavra de Deus de fundamental importância. É um trecho da palavra de Deus, é uma porção da palavra de Deus para a qual devemos voltar nossa atenção nos dias de hoje, nesse momento, nesse exato momento em que vivemos. O mundo, este mundo no qual hoje nos relacionamos, este mundo com o qual hoje nos deparamos, ele nunca esteve, ele nunca passou por uma situação tão adversa como esta que hoje vivemos. Vivemos ainda sob o efeito de uma pandemia, de um evento que é catastrófico, de um evento de uma extensão que afetou todo o globo. Todos os países, todos os continentes foram afetados por esta pandemia. É inegável que o que vivemos hoje nunca, em nenhuma outra fase, numa outra época, em nenhum outro momento a humanidade esteve passando por um momento assim. E é engraçado porque diante desta pandemia fica cada vez mais claro que a solução necessária, ou pelo menos a solução que se espera, é um mundo unificado, é um mundo mais solidário, é um mundo onde os interesses pessoais não se sobreponham aos interesses coletivos. No entanto, isso está na contramão de tudo que este mundo preconizou, de tudo que este mundo vivenciou, de tudo que este mundo incentivou, de tudo que foi palavra de ordem neste mundo nos últimos séculos. Eu ia dizer décadas, mas é muito mais que isso. Já há muito tempo, tem mais de século, de um século, que a gente vive sobre essa ordem, sobre essa égide de um mundo individualista, egoísta. Mais recente, eu diria que até um mundo narcisista. E era assim, e é assim que hoje a humanidade se encontra. No entanto, ela se depara com um problema de ordem mundial e que aponta para uma solução que quebra todos esses paradigmas, que quebra todos esses preceitos sobre os quais fomos condicionados a viver. É um paradoxo tão grande, é um contraste tão grande. E aí eu hoje reflito com vocês, tendo por base esse texto, este fragmento, porque ele nos aponta da necessidade de nós. Gosto muito da versão que usa o termo remindo o tempo, por quantos dias são maus. Gosto muito desta passagem, desta versão, que é o sentido de resgatar, né? Resgatar esse tempo. Aqui na minha versão diz andando em sabedoria, mas eu quero resgatar este outro significado. Remir o tempo, por quantos dias são maus. Remir é resgatar, é trazer de volta, é voltar novamente a ter domínio. Sobre o quê? Sobre o tempo. Sobre o tempo. Que tempo é este? Sobre o tempo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia,
tempo esse que se esvai pelas nossas mãos, tempo este sobre o qual também aprendemos a não ter domínio, porque na sociedade em que vivemos somos bombardeados por uma série de distrações que acabam por comprometer o nosso tempo. E é tão comum aquela frase ao final de cada dia: poxa, o tempo escorreu pelas minhas mãos, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Ou não tive tempo disso, não tive tempo daquilo outro, tamanha a carga de coisas que eu tinha para fazer. Temos vivido extremamente assoberbados, temos vivido extremamente envoltos em uma série de questões, de demandas, de supostas necessidades que têm nos tomado o tempo. Temos vivido, conforme diz a palavra de Deus, na maioria do nosso tempo, embaraçados. E embaraçados com coisas desta vida, com coisas deste mundo e totalmente alheios às questões espirituais e totalmente alheios àquilo que é da parte de Deus, o nosso chamado, a nossa missão, aquilo que da parte de Deus deveria ser o nosso propósito para a nossa vida neste mundo. Temos nos dedicado a tantas coisas, sendo que muitas delas são tão fúteis, enquanto questões importantes, questões de ordem espiritual, questões que ecoam para toda a eternidade, nos passamos desapercebidos, deixamos essas de lado, negligenciamos essas questões. E eu acho esse texto maravilhoso, extremamente atual, atualíssimo, porque nos traz de volta a esta reflexão, porque nos traz de volta a esta necessidade, porque nos traz de volta a este fator de que temos que resgatar este tempo. Temos que nos assenhorarmos novamente do tempo, do qual nos tornamos passageiros, o qual deixamos esvair por nossas mãos, o qual acaba muitas vezes tendo domínio sobre nós e não nós domínio sobre ele. Temos que resgatar de novo nosso controle dessa situação e refletir e entender e buscar compreender, né, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual é a nossa vocação na face desta terra. E aproveitar, como diz no versículo 16, portanto, aproveitando bem cada oportunidade. E por que devemos aproveitar cada oportunidade? Porque os dias são maus. E no que consiste dentro do contexto desse texto a oportunidade? Oportunidade do quê? Oportunidade de nos tornarmos mais ricos? Oportunidade de levarmos vantagem em alguma coisa? A oportunidade aqui colocada dentro desse contexto é a oportunidade que temos de, na face desta terra, deixarmos as marcas de Cristo. É a oportunidade que temos de, na face desta terra, imprimirmos a marca do Senhor. É a oportunidade que temos de, na face desta terra, sermos servos úteis. É a oportunidade que temos de, na face desta terra, anunciarmos a luz da salvação em Cristo. É na face desta terra sermos mensageiros, sermos embaixadores de Cristo. É a oportunidade que temos de, na face desta terra, no tempo que ainda nos resta, nesses dias tão maus, fazermos a vontade de Deus, fazermos a diferença e resgatarmos tantas vidas do pecado, tantas vidas das trevas. Esta é a oportunidade que temos, para a qual muitas vezes não atentamos. E os dias são maus. Os dias que se colocam diante de nós apontam inegavelmente para a iminente vinda de Cristo. Cristo está para voltar. E sabemos que este quadro também nos aponta que logo o anticristo se manifestará. Este quadro aponta que antes que a luz, é como a luz do dia, antes deste dia amanhecer, houve um período de intensa treva, de trevas intensas. E estamos a cada dia mais e mais
envoltos neste período de trevas. E o ápice desse período de trevas é a manifestação que logo se dará do anticristo. Até que, passado tudo isto, venha raiar a luz, venha nascer um novo dia, que é a volta de Cristo. E a igreja, em muitos aspectos, não tem se apercebido deste fato. Vivemos um cenário, como já falei anteriormente, vivemos um cenário sem precedentes. Uma pandemia, são terremotos, é a fome, são diversas tragédias acontecendo em todo o mundo. E num espaço de tempo mínimo, e num volume cada vez mais e mais aterrador. Isto tudo porque, no mundo globalizado que vivemos, não apenas um vírus se espalha em tempo recorde, mas no mundo globalizado que vivemos, a ação do pecado sobre a face de toda a terra, com as suas consequências, acontecem também num tempo estarrecedor. E a igreja não tem, em muitos aspectos, se apercebido disto. E a igreja não tem, em muitos aspectos, se dado conta de que é para estes sinais que devemos atentar. É para estes sinais que devemos atentar. E ao atentarmos a estes sinais, devemos mais e mais nos colocarmos à disposição do Senhor. Devemos mais e mais, na condição de servos úteis, insisto, remir o tempo, aproveitar cada oportunidade, fazer valer a vontade de Deus sobre a face desta terra, resgatarmos vidas para o aprisco santo do Senhor e não vivermos embaraçados, e não estarmos no embaraço e não deixarmos que o nosso tempo escorra para o ralo, mas remirmos este tempo, pois os dias são maus. Igreja, acorda. Os dias são maus. São dias sem precedentes. Aperceba-se de que o que está acontecendo tem se avolumado. O que está acontecendo, as tragédias, o estado de pecado, as ações do pecado na face desta terra, elas têm se avolumado. Isso não faz lembrar os dias de Noé? Isso não faz lembrar o estado em que se encontrava Sodoma e Gomorra? Isto para você, que eu suponho que leia a Bíblia, não é uma condição, não é uma situação peculiar. Isso não lhe chama atenção. Isso não desperta no teu interior um sinalzinho vermelho, um incômodo de que alguma coisa está fora da ordem. Os dias são maus. E por mais que você busque negar, e por mais que você busque se alienar, a cada dia mais e mais se evidenciará que Cristo está voltando. E que você, igreja, que é representante dele na face desta terra, está nos segundos finais, tem as oportunidades últimas de fazer a sua obra nesta terra, de deixar a sua marca nesta terra, para que a obra de Cristo, para que seu sacrifício na cruz do Calvário seja válido, tenha efeito sobre muitas vidas, resgatando-as para Deus. Isto é sua missão, igreja, é nossa missão. Amém? Bom, não deixe de dar, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um novo vídeo você seja notificado e compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem tem sido bênção para a sua vida, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.